Isso. Vamos agora soltar a vinheta porque os nossos convidados aqui estão. Pode rodar. Programa de hoje, um debate pra lá de erudito e instrutivo. Ô, Baleia, eu não falei isso. Boa, padre, é isso aí, padre. Tá valendo, eu não falei isso. De um lado, um teólogo e arqueólogo. Do outro, um geofísico e engenheiro. São eles, Rodrigo Silva e Sérgio Sacani. Boa! Fala, Rodrigão. Fala, Sérgio. Opa, tudo bom, Sacani? Bom? Tudo. Como é que tá? Joia, e vocês? Qual é o tema e subtema? É a fé contra a ciência, Emílio Surita. Opa, vamos sair. Mas eu acho que aí não tem como. Não é. Como não? É o quê? Eu pensei que era se tem ET, se não tem ET. O Sérgio defende que tem, eu defendo que não. Então, ET? então vamos tocar isso aí, já que o tema já tá pautado, o programa inteiro a gente falou sobre isso, sobre a revelação que falaram nos Estados Unidos. Eu queria começar da sua opinião. A minha opinião. A mesma pergunta que o Fuzil tava fazendo na rua. Você acredita mesmo? O cara foi lá. Você sabe que lá pôs a mão na Bíblia, jurou, tá jurado, lá eles levam muito a sério. E aí? Não, eu confesso que eu estava sentado lá esperando e quando eu vi a chamada, falei, qual é o debate aqui? Eu estava falando com o Sérgio, quase toda a teoria da conspiração, para não dizer toda, tem o mesmo arquétipo. Todas. Seja na área da ciência, da religião, da política. É uma coisa que só eu descobri porque alguém lá do governo revelou. Ou é um cara que morreu e entregou para o filho antes de morrer. É uma coisa que está às 7 chaves e quando você pede uma evidência é um negócio assim meio nebuloso. Então assim, descartar a possibilidade de vida fora da Terra, eu não posso, nem do ponto de vista teológico. A Bíblia não afirma a vida em outros planetas, mas não nega a possibilidade, porque fala muitas vezes dos Bnei Elohim, filhos de Deus em hebraico, e não se refere só a anjos, parece que são criaturas de outros mundos. Paulo fala de principados e potestades, Jesus falou que na casa do Pai, que é o céu, há muitas moradas. Então afirmo, a Bíblia não afirma claramente a existência de seres em outros mundos, mas não nega a possibilidade. Fora esse detalhe bíblico de possibilidade, tudo que mostrou até hoje, eu sou tremendamente cético. A gente faz piada porque realmente, assim, não tem nada que ligue. Mas sabe? tem uma questão, não que eles tenham vindo à Terra, mas existe o paradoxo de Fermi, que fala que é um paradoxo, porque fala a probabilidade é muito alta, que existem em algum lugar, porque vai para o infinito o número de planetas. Por outro lado, não há evidência de contato. Então, eu queria perguntar para o Sacani explicar, porque eu, como economista, não sei muito sobre isso, mas você... Legal demais, né? Não, eu tava conversando com o Rodrigo ali, né? As equações de Drake, né? Isso. Drake da Até música. para falar pro pessoal, né, que não tá muito ligado nesse tema e começou a ver esse frisson aí, né, ontem principalmente, né? Ontem pra galera da ufologia foi um dia considerado um dia histórico. Total. Realmente, entendeu? Para quem não sabe, né, só dar contextualizada, o Dave Grush, que é o cara que ficava no meio ali do comissão, há uns 2, 3 meses atrás, ele falou num jornal chamado News Nation, nos Estados Unidos, que ele teve conhecimento. Ele nunca viu nada, mas ele conhece pessoas que viram. Igual a Dilma. A Dilma falou isso. Ela respeita o ET de Varginha porque alguém viu ou conhece alguém que viu. É a Dilma, é a mesma história. É a mesma história. É um respeito que a gente tem que O dragão na garagem. Claro. Exatamente. Só fazer um break rapidinho, a gente continua, o papo tá muito bom. Boa. Rodrigo Silva tá aqui e também o Sérgio Sacani. É um break só pra rede, a gente volta já pra você que tá na rede de rádio e continuamos aqui com as outras plataformas. Vai lá, Reginaldo. Pode concluir, ô Sacani. Então, esse cara, uns 2, 3 meses atrás, ele veio e falou isso, que ele conhecia pessoas que tinham visto que os Estados Unidos, que o governo americano capturou naves alienígenas e corpos. Até aí, se isso tivesse acontecido há 5 anos atrás, cara, ia ficar só nesse papo dele ter falado no jornal. Só que hoje, nos Estados Unidos, não. O governo americano montou um comitê para investigação de UAPs. Hoje, o OVNI, disco voador, ele acabou recebendo um outro nome, que é UAP, que é Fenômeno Aéreo Não Identificado ou Fenômeno Anômalo Não Identificado. Então, ninguém pode mais sair falando qualquer coisa. Se você falar qualquer coisa que o governo tem ou que o governo escondeu, o Congresso americano te chama lá para fazer um depoimento, que é o que aconteceu ontem. Exato. Então, ontem esse cara foi lá. Então, isso tem um marco muito importante, porque até ele falar para um jornal, tudo bem.
Só que ontem, como disse o Morgado, ele colocou a mão na Bíblia. Sim. E lá é o seguinte, se você tá sob juramento e mente, duas coisas acontecem. Você vai preso, ele pode pegar de 5 a 10 anos de prisão. Exato. E pagar uma multa gigantesca. E aí começou, os congressistas estavam lá, foi muito importante também, porque vieram muitos congressistas que antes não tinham participado de outras audiências dessa, eles foram, foi transmitida para o mundo inteiro, foi uma audiência pública, e os congressistas perguntaram para ele, mas me diz uma coisa, você então afirma que tem nave capturada, que tem seres e tal? Ele falou assim, eu não vi, mas eu posso afirmar que o governo americano mantém naves capturadas... E corpos. Isso eu achei muito interessante. Ele falou corpos não biológicos... como que ele falou? Corpos biológicos não humanos. Corpos não humanos. Sim. E não desse mundo. Porque não humanos, tudo bem. Podia ser um rato, por exemplo, um corpo não humano biológico. Um peixe, alguma coisa assim. Mas não desse mundo. E ele afirmou, e o que tá dando a grande bugada é que ele afirmou isso sob juramento. Isso é muito polêmico. Agora, tem a autópsia do ET, que é maravilhosa. É um clássico, né? Mas já desmentido. Agora, deixa eu perguntar um negócio pra você. Porque isso aí tudo é teoria da... Por exemplo, a Terra plana. Também é outra bobagem que as pessoas falam. Mas isso tudo é um fenômeno da internet. Porque isso é coisa de 1940, 1950... ficaram esquecidos quando vem a internet. Porque quando vem a internet, você põe homem à lua. Aparece tudo. E essas teorias estão no meio do negócio. Então é um fenômeno novo que muita gente provavelmente nem sabia que isso é uma coisa velha, não é? E acreditam nessas teorias que são bem antigas. Não é isso, né, Sérgio? Essa coisa mais recente que a gente está acompanhando agora, desses WAPs, ela ficou muito famosa por quê? Porque ali em 2017, lá nos Estados Unidos é totalmente diferente, viu, pessoal? É muito difícil de entender. Mas lá existe uma lei de livre informação, que eles chamam, né? FOIA, eu acho que é, né? Freedom of Information e tal. Que qualquer um pode pedir documentos para poder investigar e tal. Um cara chegou a pedir esses documentos, pediu vídeos feitos pelos navios da Marinha e tudo, porque ele estava fazendo um documentário sobre avistamentos de naves e de coisa e tal. E quando ele pegou isso aí, ele espalhou. E aí ficou o famosíssimo, todo mundo pode dizer, você escreve aí no Google agora, escreve Tic-Tac UAP, que é o que ficou famoso, que é aquele, vocês já devem ter visto, que é aquela imagem de um caça americano perseguindo um negocinho que ele fica virando um lado pro outro. Por isso que o pessoal chama de tic-tac, né? Que é a balinha lá que fica virando. E dali, quando você calcula as velocidades, as manobras que ele faz, ele não tem sistema de propulsão. Então esse negócio começou, como você falou, isso vem desde a década de 40, só que agora, com esse negócio mais recente aí, tanto que esse tic-tac ele foi filmado em 2004, mas ele só apareceu agora por conta disso. Então, por conta de tudo isso, e começaram a aparecer várias outras coisas, que é o tic-tac, esse aí que eles estão mostrando, exatamente isso aí. Esse aí, que é, vamos dizer, é o negócio que deflagrou essa nova onda gigantesca que está tendo de tudo isso, o que fez com que o governo americano criasse uma comissão dentro do Congresso para poder investigar essas coisas. Então, lá você não pode mais sair falando. Se você fala, você vai ter que provar. Mas quais são as evidências científicas, por exemplo, que tem água em Marte ou tem essa guerra espacial dos bilionários que querem lá explorar alguma coisa, o minério? O que tem de fato lá em outros planetas que interessa a humanidade? Então, porque aí são duas coisas muito diferentes, né, cara? Uma coisa, quando a gente fala de vida em Marte ou vida no universo e tal, tem o lance da vida microbiana. Certo. Então seria algum micro-organismo que existe ali, e aí a gente vai em Marte tentar ver se teve as condições daquele micro-organismo existir. Carbono. Se teve água, se teve o carbono, se teve algum elemento e tal. Isso é um lado dessa história. Certo. Esse aqui nós estamos falando de um outro lado. Certo. Porque aqui seriam coisas muito mais avançadas. Como se fosse um extraterrestre mesmo. Como se fosse um extraterrestre. Tem várias coisas, vamos dizer, o outro lado disso, que é o que eu acredito mais. Boa, que é o que eu quero saber. Tudo isso aí só apareceu em locais de treinamento militar. Então não é assim, você tá andando lá na sua casa e você filmou um negócio. Só apareceu em local de treinamento militar em momento em que estava acontecendo treinamentos militares. Certo. Então, pelos relatórios que eu já li, 3 relatórios que saíram sobre isso aí, a grande probabilidade é que tudo isso aí, na verdade, sejam armas. Sejam armas novas que os americanos têm e que eles estão testando. E aí eles não avisam.
Porque como que eles vão fazer? Eu vou avisar pra você, nós vamos testar uma arma nova ali, você fica de olho. Não, eles colocam um negócio ali, geralmente, sem avisar pra tripulação daquela embarcação, pra ver se eles conseguem ir atrás, pra ver se eles conseguem detectar pelo radar e tudo mais. Então, assim, a grande probabilidade é que seja isso. Qual que é a preocupação do governo americano? Sim, pode ser arma, mas pode ser arma de outros países. Pode ser arma chinesa, pode ser arma russa. Olha porque só. não é só os Estados Unidos que desenvolve. Agora, a Rússia e a China também. Agora, não sei se vocês assistiram aquele documentário, A Data Limite, que o Chico Xavier já traz isso para um plano mais espiritual, falando de vida em outros planetas. Eu queria saber se vocês assistiram, se chegaram a assistir, que ele fala que realmente existem outras vidas que elas estão de olho para que o que aconteça aqui? Para que mantenha os planetas todos alinhados, que uma guerra com uma hecatombe, por exemplo, ia desalinhar. Então, tinha essa questão mais espiritual. Eu queria saber se vocês assistiram, o que vocês acham a respeito disso daí. Vai lá, Rodrigão. Do Chico Xavier, eu conheço a ideia. Tem um livro espírita chamado Evolução em Dois Mundos, que fala esse tipo de coisa. Do ponto de vista histórico, bom, se eu falar em religião, como eu me pauto pela Bíblia, aí já tem uma discrepância, porque o kardecismo, ele pega algumas coisas da Bíblia que são iguais, por isso tem o Evangelho segundo o Espiritismo, e outras coisas são deixadas de lado. A Bíblia fala que haverá o fim, como eu falei, ela abre a possibilidade, não afirma, mas abre a possibilidade para Deus ter criado outros mundos, mas o dia do juízo final, Jesus colocou bem claro, ninguém sabe. Então não dá para fazer cálculo matemático e descobrir. Jesus dá indícios como estaria o mundo. Agora, voltando a essa questão da teoria, eu só tenho uma ideia um pouquinho diferente de vocês. Vocês falaram nos 40 e 50 para cá, mas a teoria da conspiração, ela existe de longa data. Eu tô tentando lembrar aqui aquele circo famoso de horrores, que até um documento... Freak Show. Não é Freak Show, não. Tinha um nome, era um camarada que ele ganhava dinheiro só com coisas falsas. Ele pegava, por exemplo, sereia, costurava um corpo humano num peixe e falava que era uma sereia. É um circo dos horrores. Até fizeram um musical famoso da Showman. Tô tentando lembrar aqui. E então... Oi? Mas eu tentei... Exatamente. O nome de um camarada. Ele ganhou muito dinheiro com isso. Então, as pessoas iam. Então já tinha aquele negócio, olha, é a sereia. E isso sempre fascinou. Se a gente pegar mesmo populações mais interioranas no Brasil... Sempre tinha alguém que viu um curupira, um boitatá. Se você vai pra Índia, é os mitos de lá. E até interessante, eu como religioso está trazendo isso aqui. É o do bambu. Porque nasce no bambu. Nasce no bambu. O Saci Pererê, né? Silvio Santos. Saci Pererê. Ou seja... Olha lá, ele tira sarrinho. Boa. Sim. É muito fácil criar lendas no imaginário e sempre aparecem testemunhas que viram. Sim. Às vezes é um vento que passou, sempre aparece. E basta basta um e começa. Maluco falar, realmente eu vi. E começa outro também viu. O caso das bruxas de Salem lá, que uma entrou em êxtase, depois todos começaram a entrar e tal. Então até interessante, eu como religioso estou trazendo isso aqui, que eu tenho que separar muito bem o que é um fenômeno realmente sobrenatural, permita-me colocar nesse... E o que é apenas uma teoria da conspiração que ganha então isso já vem desde o passado. E só para terminar minha fala aqui, Sandra, eu tenho uma preocupação diferente da de vocês. Você falou da preocupação do governo lá, sabe qual que é a preocupação que eu tenho? De agentes políticos usarem fake news para interesses próprios. Claro. Isso sim. A minha preocupação... O que teria por trás disso? O cara querer explorar, fazer o caos? Vou dar um exemplo. Vai parecer teoria da conspiração a população, falando, controlar. Tá bom? Vai parecer. Um cara que quer uma guerra. Controle pelo medo. Exatamente. Que tem que investir não sei aonde. Nero, de acordo com Tácito, colocou fogo em Roma, que ele queria outros motivos, e culpou os cristãos. E o que arrumou? Boatos que os cristãos, como na Santa Ceia falava, eis o corpo de Cristo, que eles comiam carne humana.
como os irmãos falavam de irmãos na igreja, que eles tinham incesto. Sim. E como foi o suficiente para colocar toda uma Roma acabando com os cristãos e perseguindo. Hitler começou a colocar vários boatos sobre os judeus e conseguiu convencer o pessoal a matar 6 milhões de judeus. Sim. Então, eu tenho essa preocupação de políticos escusos tirarem proveito disso até assim. Com certeza. Uma guerra. Tem muito trouxa no mundo. Não, e é ousado. A minha preocupação, sabe qual é? Que acho que devia ser todas as pessoas que aqui estão nos acompanhando, é salvar a minha alma. Sim. É isso que eu quero. Por quê? Porque a gente vive numa vida, a gente tem muito mais vício, e a gente sabe que a gente tem vício, tem o pecado capital, você vive lutando contra aquilo. A gente acha que a gente tem muita virtude, mas você para. Quando você olha a tua vida, você fala, caramba, eu tenho muito mais vício do que virtude. E eu vomito o vício, a virtude a toda hora. Eu só quero ter a minha salvação. É só isso, Rodrigão. É só isso que eu quero. Não quero ser o gostosão de nada. O que eu... É, meu amigo. Você sabe o que eu tô falando, o que você tem de pecado. Me tem. Pega o WhatsApp do Sami. Não sou eu, não. Porque a gente é cheio de pecado. A gente vê o pecado diariamente, o tempo inteiro. Ó, muito bem. O que eu acho legal dos dois... O que você tem de pecado? Pega o WhatsApp e abre aí, bonitão. Se eu contar, perde a graça. Quem é Shirley? O que eu acho legal dos dois, porque como arqueólogo, você também trabalha com evidências e busca evidências. E eu queria saber porque assim, que Cristo existiu, que os outros profetas existiram, ok, eram pessoas. Acho que a grande questão, que é o mais difícil de ter evidência, é provar algo sobrenatural que é divino. Sei lá, a Arca de Noé, o que abriu o mar e que não foi um efeito natural, climático. Os dinossauros. Vai vir dos dinossauros. Dinossauros de Cristo. É sempre essa conversa, eu queria saber o que tem de evidência de algo sobrenatural, como, por exemplo, a Arca de Noé, disso que eu... E aí, perguntar pro Sacani que também isso daí. Porque eu sou economista, eu fico perto disso. Vocês sabem muito mais do que eu. Então, antes da gente falar evidência, é bom a gente setorizar uma coisa aqui, que eu acho que o Sérgio vai concordar comigo. Dependendo da área que você está estudando, o método científico e o conceito de evidência muda. Sim. Por exemplo, e tem um debate que a gente até conversou sobre isso. O que é a ciência? A ciência é só a ciência exata, só a ciência laboratorial? Você pode considerar, por exemplo, a psicologia uma ciência, a sociologia, ciências sociais. É uma polêmica. Mas se a gente pegar um espectro maior, que ciência é toda a forma humana de tentar descobrir a realidade... Não, mas quando é processo estatístico. Exatamente. Você fala, confiança é 98%. Exatamente. Como é que eu vou aplicar estatística, por exemplo, para falar se Júlio César atravessou o Rubicão? Não, provavelmente não tem uma evidência para isso. Exatamente, tem outras, mas se não tem uma evidência para isso, a pergunta é, eu vou agora cair no ceticismo puro, ou eu vou falar assim, não, eu tenho que encontrar métodos que aumentam aquela possibilidade. Sim. E do ponto de vista da fé, eu tenho minha convicção. Do ponto de vista do estudo, eu trabalho igualzinho ele. Tudo aponta para quê? Você vai perguntar para o Sérgio assim, Sérgio, ele trabalha não é só com astronomia, ele trabalha com petróleo. Fala assim, Sérgio, mas vem cá, você tem certeza absoluta? Não, eu estou trabalhando com a verdade provisória. Tudo que eu estudei de fóssil, de petróleo, indica isso. Mas pode ser que amanhã surja uma coisa, eu vou ter que, talvez, não é jogar fora todo o modelo, mas dar uma atualizada, refinada, rever algumas coisas, você entendeu? Então, só terminando aqui para dar... Lógico. Então, a pergunta é, provas, primeiro eu não vou provar Deus pela ciência, mas probabilidades. Isso. Os métodos que eu vou usar para confirmar a historiografia bíblica são diferentes dos métodos que ele vai usar para descobrir fóssil de petróleo em algum lugar, petróleo fóssil em algum lugar. Então, assim, do ponto de vista histórico, a pergunta que eu faço, com os elementos que eu analiso um fato histórico, a ressurreição de Jesus é crença, é mito ou é realidade? E tem estudos tremendos sobre isso, você entendeu? Por exemplo, tem livros dessa grossura feitos em Oxford. Inclusive, você tem Wright, por exemplo. Wright escreveu um livro, Wright é um acadêmico de Oxford, 700 páginas, mostrando historicamente que a ressurreição aconteceu. Você usa filosofia, você usa história, você usa os relatos. Eu tenho critérios técnicos quando eu falo o seguinte, para separar o mito do milagre. E vou dar um exemplo, Anthony Flew, um dos maiores ateus que já houve nesse mundo, camarada ateu, ele escreveu... Quando eu estudei filosofia, que o Pondé foi meu professor, o tratado do Anthony Flew era a Bíblia do ateísmo.
O Pondé é meio ateu, né? Bem ateu, né? É ateu, né? Mas a gente estudava o Antônio Flu. No final da sua vida, o Antônio Flu falou o seguinte: eu hoje acredito na existência de Deus e acredito na ressurreição de Jesus. Um cara desse não falou isso porque ele, sabe, suspirou. Tá no livro, Sim, pô, tá no livro. Mas acaba sendo uma experiência individual. Você que entende da Bíblia e de arqueologia, puxando o Sami aqui, pegando a história de José, filho de Jacó, das vacas magras, vacas gordas, que ele interpretou esse sonho. Você já viu alguma comprovação científica de alguma história bíblica ou você acha que é mais metafórica o que está escrito lá? Não, tem várias confirmações, mas eu vou resumir aqui para deixar o Sérgio falar também, que eu contei várias vezes e ele não falou da área dele. Vamos lá. Hoje, o percentual que eu tenho de confirmação histórica das histórias da Bíblia é superior a qualquer outro livro do passado. Agora, é lógico, eu não vou achar uma pedra com o nome de cada personagem, porque a arqueologia trabalha com fragmentos de história. Por exemplo, até hoje eu não tenho uma prova arqueológica que Alexandre o Grande esteve na Índia. Eu não tenho zero prova arqueológica da existência de Pitágoras. Tá certo? Zero. Então eu trabalho com... Eu não vou jogar fora toda a história da Grécia por causa disso. Eu tenho fragmentos que me dão um indício aqui. E da Bíblia eu tenho vários. Posso dar um exemplo, Emílio? Lógico. Por favor. Eu acabei de voltar de uma escavação arqueológica agora. Laquis. É que o pessoal pensa, às vezes, que o arqueólogo ele tem alguns conceitos errados, que é o Indiana Jones. Sim. Né, misturado com a múmia. Sim. E quando fala arqueologia bíblica, até é bom esclarecer isso, que o próprio Pirula admitiu que ele pensava, que a gente vai com a Bíblia numa mão e a pazinha na outra. E um detector. Página 3. Isso vai tentando confirmar, né? Com um viés de confirmação que a gente chama, né? É igual o cara assim, até quando o senhor bate na sua mulher? Quer dizer, essa pergunta eu já estou partindo do pressuposto que você bate. Não, a gente analisa o campo. Em que sentido que eu uso a Bíblia? Quando, às vezes, eu tenho uma cidade aqui, outra ali, aí o texto me dá um esclarecimento melhor sobre aquilo, como Stonehenge. Qual que é o grande problema de Stonehenge? Para pegar um pouquinho a área dele aqui. Aquilo eu posso falar que é um observatório sideral, eu posso falar que é um templo, eu posso falar que é uma casa, eu posso falar que é um túmulo, eu posso falar qualquer coisa, porque não tem inscrição em Stonehenge. Agora, se eu encontro uma inscrição da época, ela me ajuda. Sim. Então, com a Bíblia, vou dar um exemplo. Será que o pessoal pode colocar só uma foto? Lógico. Eu vou ser bem preso aqui. Onde Coloca tem a foto? aquela foto. Demora um pouco, né? Demora muito. Mas você pode ler a Bíblia inteira que vai aparecer. Demora muito. A gente tá escavando lá em Laquis. Qual é a foto? Ela vai achar lá. Eu passei pra Bia a foto da latrina, Bia. Quando passar lá, você vai. Então põe lá. Vou colocar. Certo. Eu tava escavando lá em Laquis. Tá certo. Uma cidade. Laquis é uma cidade. Não, não é essa foto aí. Não é essa. Não é essa. Pode passar pra você. Deve ser coisa do Sérgio. Aí, ó. Não. Não é. Foto. Iniciar programas. Aí o que acontece? Na porta da cidade de Laquis, se acharem ali, eu mostro pra vocês, a gente encontrou, essa não foi esse ano, foi no ano anterior, mas a gente estava escavando. Encontramos lá um altar pagão. Sim. A gente sabe que não era do Deus de Israel, que era de Baal, pelo formato e tudo mais. Igual você sabe se o carro é de fabricação japonesa ou alemã. E esse altar, do lado dele, estava uma latrina. Uma latrina. E a latrina não tinha esgoto. Para que alguém ia colocar uma latrina na porta da cidade, perto de um altar? Não faz sentido. O que tá fazendo aquilo ali? Não, tem várias interpretações. Sacrifícios. Também. Pois é, sacrifício, qualquer coisa. Mas aí, quando eu vou na Bíblia, a Bíblia, aí nesse ponto que o texto me ajuda a esclarecer. Boa. Porque quando eu vou aqui em 2 Reis, capítulo 10, versículo 27, diz assim... Fala da restauração que Jeú fez ao culto verdadeiro a Deus. E fala assim: também destruíram a coluna de Baal, o altar de Baal. E derrubaram o templo de Baal, transformando-o numa latrina que existe até os dias de hoje. Lá, meus alunos escavando. Isso na Bíblia. Então, isso tudo tá na Bíblia. O cara encontrou. É que é na Bíblia. As uma pessoas. Latrina do Eu sei, mas a tá ciência. Depois disso aí, isso aí só pra vocês notarem os alunos do NASP. Alba. Aliás, eu mando um abraço para todos os alunos da pós-graduação do NASP e os alunos da Bíblia comentada também. Isso. A gente escavando aí alguma coisa, mas depois desse vídeo tem a foto que eu falei. Então, o Davi também, acharam. O Davi precisou em 1990, porque falava que a Bíblia estava mentindo. Exatamente. A Bíblia tem tudo. Não, mas isso não significa que é sobrenatural. Não é sobrenatural, mas está na Bíblia. Sobrenatural. Que a Bíblia é evidência. Não, é porque a minha pergunta foi... Não, porque todo mundo quer prova. Mas Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta Instagram agora. de Jesus.
Vou fazer por saber se Jesus é verificado. Eu acredito em Deus. São muito arrogantes. Quem? Esse velho. Não, Esse velho? Ô, louco! Respeita o Abrão, irmão. Esse velho, Abrão. Deixa eu ver. Vou fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta agora. Nosso oráculo. Falam que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E eu acredito nisso. Eu acredito que nós temos a centelha de Deus. Se você assistir qualquer história dos chimpanzés, eles são muito parecidos com a gente. A formação, a política, as famílias e não sei o quê. Mas eles não têm essa centelha, eles se aproximam muito da gente, tanto é que a gente se reconhece e fala, mas não são humanos. A religiosidade é um fenômeno que você só encontra na raça humana. Isso, é a centelha. Por exemplo, aqui temos 2 exemplos de pessoas extremamente que têm um talento, que receberam de Deus. Por exemplo, vou perguntar agora pro Sacani, já que a gente está falando de... Vai lá, Sacani. O homem mandou aquela Viking, que foi lá para Marte, em 1976. Certo. Que não tinha nada. Lembrou até a data. Tinha telefone de disco. Eu assisti outro dia um documentário, aí você fala, meu, aqueles caras da NASA, eles têm alguma coisa especial. Por quê? Porque esses caras têm alguma coisa de Deus aí para mandar um negócio, mas muito rudimentar aquela coisa que eles fizeram, sentaram. Você sabe muito mais do que eu. Aquilo, cara, é a prova de Deus. É a prova que Deus existe e a gente é a semelhança dele para sair daqui e ir lá para Marte, buscar nem sabe o quê. E aí? Ah, boa interpretação. Não é boa, Não, tem muita gente que fala essa interpretação é interessante mesmo. Assim, o Rodrigo sabe, a gente já falou, né? Eu sou ateu mesmo e tal, entendeu? Mas eu entendo a sua colocação, né? Muita gente fala assim, pô, mas por que você vai fazer lá em Marte, né, cara? Então tem aquele negócio, o ser humano, ele é explorador, cara. Se não fosse isso, a gente não ia estar aqui agora, porque ninguém ia ter enfiado dentro de um navio lá e falar, cara, o que será que tem daquele outro lado lá, né? Deixa eu ir lá ver o que tem. E aí apareceu, descobriu e toda a história que vem e não sei o que, né? Então, muita gente leva para esse lado aí. Não, mas como é que você explica o seu talento? Que você é um cara muito especial. Eu? Não sou especial. Lógico que é. Quem te deu essa sabedoria? Não, cara, mas aí eu já vou mais pro lado lógico do negócio, de estudar. Sim, mas muita gente estuda, muita gente tem. E não é brilhante. Mas não tem. Você tem a teoria da floresta escura? Por exemplo, que é maravilhosa. Aliás, se você pudesse nos explicar essa teoria, e aí a opinião do Rodrigo em cima dessa sua teoria, porque ela é fascinante. Boa. Puxou os dois. A gente fala, a floresta negra, né? Que tem até coisa a ver com o que o Sam perguntou antes do paradoxo de Fermi, né? O paradoxo de Fermi, a grande questão é, onde está todo mundo? Onde está todo mundo aí? Então, para responder... Todo mundo, seres de outros mundos. Extraterrestres. Para responder... criaram um negócio chamado a teoria ou a hipótese da floresta escura. É um negócio muito legal. Imagina, nós aqui, seres humanos, certo, que você vai entrar numa floresta escura, de noite, tudo escuro. Você não vai entrar fazendo barulho, concorda? Certo. Você vai entrar devagarzinho, tentando ninguém te ver e tal, e não sei o quê. Então falam que é exatamente a mesma coisa. A floresta, ela pode estar cheia de ser. Tem aranha, tem escorpião, tem cobra, tem onça, mas tá todo mundo quieto. Por que tá todo mundo quieto? Porque você não sabe o que aquele outro ser quer de você. Será que ele quer ser seu amigo? Será que ele quer te matar? Será que ele quer te roubar as coisas que você tem? Seja no caso aí de civilizações, o pessoal fala muito de energia, entendeu? Então será que é melhor a gente ficar escondido aqui, quietinho, entendeu? E não colocar a cara, porque se eu colocar a cara e alguém me descobre, esse ser pode me atacar. Então essa que é a hipótese da floresta escura. E aí, ligado a ela, tem o sinal UOL. Vocês conhecem o sinal UOL? O sinal UOL foi um sinal que um grande radiotelescópio nos Estados Unidos, lá na década de 70, detectou. No meio de todo o ruído que tinha, um astrônomo encontrou ali algo que era meio coerente. Só que esse sinal ele nunca mais foi repetido e nós nunca mais encontramos nada. Sabe qual que é a ideia disso aí? Às vezes, quando a gente tá... Imagina a gente lá na floresta. Sim. Você fala assim, caramba, será que tem um bicho ali, cara? Deixa eu dar uma chacoalhada nesse galho aqui. Se ele mexer lá, eu me recuo. Falam que o sinal UOL seria isso. Alguma civilização teria mandado essa mensagem,
sabe que a gente captou ela e falou, caramba, captaram nossa mensagem. Tem alguém aí, vamos ficar escondido aqui. Sim. Então, pela hipótese, né, ou pela teoria da floresta escura, não adianta, cara. Nós nunca vamos encontrar ninguém, porque ninguém quer colocar a cara para ser descoberto por outra civilização. É uma das explicações aí do A única coisa que eu acho paradoxo interessante isso, e sem nenhuma demagogia, é legal conversar com o Sérgio, eu achei muito legal conversar com o Pirula, que a prova maior que ele respeita é que ele tem aqui comigo. É que quando fala teoria da floresta negra, tudo bem, beleza, posso falar disso em qualquer centro, até na física. Mas se eu falar da hipótese de existirem anjos, vão rir da minha cara. Lógico que tem, porra. Você entendeu? O velho já chegou na voadora. Você não tem anjo da guarda. Tem, te protege. Ah, não tem. ninguém tem. Beleza. Porque a floresta negra é uma coisa que tá imaginando e tudo mais. Agora, por que eu não posso legitimamente falar disso dentro da universidade? Que a nossa questão é dentro da universidade. Não, isso é coisa para a sua religião, fala lá. Sim. Se eu falar da floresta negra dentro da universidade, mesmo que nada disso seja empírico, comprovável, beleza, eu posso até fazer uma tese doutoral sobre isso. Mas se eu falar sobre anjos, vou ser execrado. Agora, eu acho que a pergunta do Sami, ela faz sentido. Eu aplico, para responder sua pergunta, um método parecido com o dele. Quando o Sérgio vai explicar assim, olha, isso aqui foi fundo de mar. E se eu for cético e perguntar assim, mas me dá uma prova, uma fotografia desse mar. Você já nadou nesse mar? Não. Sim. Você tem uma prova? Não. Conhece alguém que viu? Não. Mas como é que você sabe que aqui foi igual fundo aquele de cara mar? da escolinha do professor Raimundo, Exatamente. Né? Você filmou, você trouxe. Pedra 90, só enfrenta quem aguenta. Duvidou-lhe, né? Como é que você sabe? Não, porque aqui há indícios de que a água passou por aqui. É o que falam da água em Marte. Isso. Sim. É o que falam da água em Marte. Há indícios de canyons e tudo mais. Então, com Deus, e a questão é a mesma coisa. Eu não vou ter uma prova, uma fotografia da ressurreição, DNA de Jesus, mas eu vejo indícios de que esse Deus passou por aqui. E quais são esses indícios? Eu, pela arqueologia, não vou provar que Deus existe. Não vou provar que a Santíssima Trindade está lá no céu. Pela arqueologia eu não provo o anjo. Pela arqueologia eu não provo nem que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas eu posso, pela arqueologia, verificar se as histórias que a Bíblia conta são reais. E se essas histórias são reais, a teologia, que aí é a fé, que se sustenta nela também será. Dou um exemplo. Eu consigo, pela arqueologia, comprovar que uma profecia foi feita muito antes do seu cumprimento. Sim. Aí aquela coisa que é na sua área da matemática. Tem muito dos profetas. Tem muitas que não... Tem muito dos profetas. Qual que não foi? Não, Nostradamus previu. Não, falando de Bíblia. Cara, Nostradamus. Lene sensitivo. Não, peraí. A Márcia sensitivo. Calma aí, Akinator, segura aí. O Akinator tá calma. Ele não acredita na Bíblia, ele acha que é uma pegadinha. Eu odeio essas pessoas que falam o seguinte, eles chegam e falam o seguinte: a Bíblia é feita para enganar vocês. Como se não tivesse uma puta civilização 3 mil anos atrás. Como se os egípcios não tivessem existido, não fossem inteligentes. Como se os judeus não... Ninguém fala. Lógico que fala. Fala que é uma pegadinha. Fala, é tudo mentira. Quantas religiões tem no mundo? Não é isso? Não, vamos lá. Quantas religiões tem no mundo? Um monte. A Bíblia... Vocês desdém do livro. Cristã tem uma linha. Mas você tem os budistas, tem os hinduístas, tem outros. Que vem com outras teorias também. E muitas vezes, ao aceitar essa religião, o mundo judaico-cristão, você está refutando as outras, porque elas não são concomitantes. Lá vem ele querer agora brigar com o sol. Motumbo. Mas o Nostradamus não era também profecia? Não. Nostradamus é outra coisa. Não era da Bíblia judaico-cristã. Deixa eu contar uma coisa aqui. Eu estava no Egito com um grupo. E eu conheço mais ou menos o perfil de alguns ali em fronteira. O camarada queria trocar uma nota de $100 por uma de 50. Certo. Ele ficou comigo assim, porque ele já me conhece, eu tô assim, pede o seu grupo. Aí eu li Maquiavel, o Príncipe, só para deixar o cara assim. Eu falei, gente, olha, ele tá pedindo uma foto, ele tá querendo dar uma nota da 25 de março aqui, que o grupo entendeu. Porque eu não vou querer criar confusão, vou voltar lá, o cara não vai. É uma nota de 25 de março aqui, gente, ó, $100 troca por 50. Todo mundo entendeu que a nota era falsa, você via. Tá certo? Então, aquela nota era falsa. Então, como é que eu sei qual que é a falsa e a verdadeira? Primeiro que a falsa imita a verdadeira. Mas o fato de existir a falsa não me exime de procurar a verdadeira. Sim, nossa, boa. Então, o fato de existir Nostradamus e Companhia Limitada não deve me colocar numa posição como falar o seguinte, não, é tudo falso, pelo contrário. Já é por isso que eu faço a separação entre as centúrias e a Bíblia. E concordo com você. Você sabe o que diferencia nós dois? É apenas um Deus e um livro. O Deus
da Bíblia e a Bíblia. Porque se não for o Deus da Bíblia e a Bíblia, eu sou tão ateu como o Sérgio, tão agnóstico como você. Aí, ó. Tá o que vendo? me separa, o que me distingue Precisa ter um Deus. e uma Bíblia. Eu acho que o questionamento do Sami, desculpa. Um breakzinho? Um break. Deixa eu fazer uma... Tá tão bom o papo, Dedê. Tá bom. Muito bom. Sim. O Sacani acredita em Deus. Sacani? Lá no fundo. Imagina o cara que bem no fundo. Pastor, o cara, e vou dizer... Ele já foi salvo de um avião, irmão. Já. Não é duas vezes, Eu sei, tô ligado. E vou dizer uma coisa casou pra na você. igreja. E é tão legal esse Deus, Aí, ó. porque o talento, pode reparar, o talento ele joga assim, ó. Ele pega... Deus. E a falta de talento? Deus, ele tem aquela voz. Aí o diabo. Ele pega o talento, faz assim, ó, e joga. E o talento não tem a menor lógica. Vai pra você, vai pro professor Sami, vai pro professor Sérgio, não é? E vai pra um burro igual eu. Mas eu tenho o meu anjo da guarda. Tem, te ajuda. Que me ajuda. Emiliato. Entendeu? Samuel. Lógico. Um breakzinho, Você não tem anjo da guarda. Você tem? Eu tenho muito. Você conversa com o teu Eu anjo? converso muito com Deus. Conversa nada. A gente vai pra um break, eu vou falar por que eu acredito em Deus. Você não conversa nada. Você não vai na sinagoga, irmão. Tu vou toda sexta-feira. E eu acredito muito em Deus. Com todo respeito, você pode jogar pro Sami. A gente tá no break. O Sami não vai. A gente foi pro break? Ele ou não? vai por foi. mim, pô. Não foi? Podemos ir pro break? Você que sabe. Então vamos pro break. Reginaldão. Voltamos. Pensando no Sami, pensando no Emílio, pensando na Bíblia e na nossa origem judaica, cristã, Deus apareceu algumas vezes para Abraão, para Moisés, e ele não apareceu mais. Ninguém é obrigado a correr. Por que Deus não aparece mais, na sua visão? Olha, boa pergunta, excelente pergunta. Obrigado, vou embora. Obrigado. Jesus, Tchau. que era judeu acima de tudo, é bom pontuar isso. Jesus dizia, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O mundo está ficando cada vez mais distanciado da luz. Então, Deus hoje... Lembra que eu vou pegar uma carona que ele falou aqui. Eu não vou aparecer assim que vai... Porque senão o outro vai me descobrir. Vou fazer uma paráfrase disso. Hoje o mundo está tão distanciado de Deus e das coisas do bem que se Deus aparecer como ele apareceu no Sinai, vai fulminar todo mundo. Olha isso ali, parabéns. Você está entendendo? Agora ele aparece de outras maneiras. Deus às vezes aparece no anonimato. Às vezes Deus aparece num pequeno milagre. Aliás, eu posso até aproveitar esse segundo aqui para fazer uma coisa, Emílio. Não é demagogia, não. O programa aqui é muito divertido, a gente ri, brinca. Sério. Mas existe um momento da seriedade também. E eu, quando você estava doente, eu orei muito por você. Pô, obrigado. Eu mandei pro pessoal uma mensagem aqui, eu falei assim, olha, fala pro Emílio. E eu trouxe um presente para você. Eu queria trazer para todo mundo aqui, mas esse presente aqui, Emílio, é significativo. Porque são algumas coisas lá. Eu rodei agora um documentário sobre o Líbano, chamado Rotas Bíblicas. Depois você assiste, tá na NT Play. Legal. Certo? E não tô fazendo merchan pra ganhar dinheiro, eu não ganhei nada com esse documentário financeiramente, mas ganhei experiência. Foi nesse documentário que eu mergulhei lá, que eu contei aquela história de tiro pra vocês. Sim. Tem lá tudo direitinho. Eu vou lá, eu vou nadar pra ver os peixes do Mar Morto. E, gente, agora, só terminar aqui, isso aqui é importante. Eu trouxe pra você, a Novo Tempo mandou pra você um kit aqui com um cartãozinho, em primeiro lugar, para agradecer, porque você, na época, falou comigo aqui. Gente, a galera vai saber quem tá assistindo a gente aí. Eu tô na luta para construir um museu. Vocês deixaram eu falar aqui. Claro. O Emílio, quando tava sem lá, falou assim, cara, conta com o Pânico e nós vamos nesse museu. E o museu tá quase sendo inaugurado. Quero agradecer. E além de agradecer a você, a toda a galera, como eu orei por você, tem um kit aqui que tem algumas coisas para lembrar o Oriente Médio e, inclusive, uma Bíblia também. Boa. Que já tá virando quase um padre aqui, viu? Um pastor. E espero que você goste, mas, Emílio, falando sério, piadas à parte, eu tô muito feliz de estar de volta com você aqui, mano. Porque, estamos aí, estamos aí. Rezou por você. E você acha que Deus não entra nessa equação? Quem ele colocou no negócio, as pessoas que trabalham comigo. É Deus, cara. Viu? É Deus. Valeu pro Eu acho que é, pô. E assim, deixa eu só fazer uma perguntinha. Pô, obrigado. Senão, vai lá. Você gosta, tem coisa que Bíblia? Olha, bonito. Essa Bíblia Essa é do Indiana Jones. Essa é bonita. Originalmente era pra ter um chapéu, mas o chapéu não chegou a tempo, aí só veio a Bíblia. Bonita, bem legal. Obrigado. O Alba pergunta. Existe uma questão que é discutida muito hoje, o Sacani e o Rodrigo, que é a questão de a Bíblia é anti-ciência. E a ciência é anti... Eu queria começar até pelo Sacani. Sacani é bom. O que você acha disso? É exatamente isso? Quem acredita na Bíblia é contra a ciência? Porque existe hoje essa dicotomia. Eu acredito na Bíblia, eu sou contra a ciência. Então, eu já falei isso aí várias vezes, né? A gente até falamos disso aí. Cara, existe essa visão totalmente errada de que
por exemplo, assim, o cientista, primeiro que ele tem que ser ateu. Não tem nada a ver, entendeu? Aliás, tem muitos, talvez a maioria, não sei, a esmagadora maioria não seja, entendeu? Eles acreditam em Deus, acreditam, são religiosos e tal. Eu falo, por exemplo, do meu orientador de mestrado, doutorado, ele era monge budista, cara. Monge budista. Caraca. E era um dos maiores o maior pesquisador na área que eu tenho meu doutorado e tudo. E ele era monge budista, entendeu? Então, essa é uma visão meio errada que as pessoas têm, né? De que o cientista, ele não pode, por exemplo, o cientista não pode ter uma fé. Ele pode ter, entendeu? O que ele não pode deixar é que a fé interfira nas coisas que ele está pesquisando, na pesquisa que ele faz e tudo. E não são todas as pesquisas também que estão ligadas. Então, às vezes, o cara pesquisa uma área... Por exemplo, eu pesquiso petróleo. E se eu acreditasse em Deus, numa coisa nem interferiria na outra, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o lance é tentar separar o que o Rodrigo falou até, né? De você separar a fé, a crença, né? De você fazer o experimento e tudo mais. Então, às vezes o pessoal fala assim, o cientista, você acredita na teoria das cordas? Cara, eu não tenho que nem acreditar e nem desacreditar. Eu vou lá e vejo. Se ela tiver teoricamente tá certinho e tal, pode existir. Só que aí o cientista, ele precisa de uma coisa observacional. Então, assim, tanto que hoje os prêmios Nobel, hoje, principalmente o de física, ele é dado para 2 grupos. Um grupo teórico, o cara que teorizou aquilo lá, que tá beleza, teoricamente tá perfeito, e um grupo que fez o experimento para observar aquilo. Porque enquanto você não fizer o experimento para aquilo que você teorizou, fica só numa teoria que a gente chama. Então, assim, para mim não tem nada disso, entendeu? Eu tenho vários colegas que são religiosos. O James Webb mostra a criação do mundo. Como você não colocar o que ele tá mandando e o que já recebeu? Como não colocar Deus naquela criação, tudo, daquelas fotos que vocês estão recebendo? Aí é que você não pode fazer, cara. Tá vendo? Entendeu? Tá vendo? Quando você analisa, por exemplo, pegar uma foto do James Webb com aquelas galáxias lá, aquilo lá tem toda uma coisa, uma física por trás, uma astrofísica que também o homem que fez aquilo lá. Você sabe, bicho. Você sabe que aqueles caras tinham uma centelha. Se não é Deus... Se não é emprestado por Deus. Se Deus não empresta aquilo, o cara não ia fazer. Porque esse telescópio é uma coisa espetacular. Mas esse exemplo que o Fuzil deu é muito bom, porque às vezes eu posso pegar a foto do James Webb, vamos supor que eu fosse um cara totalmente religioso. Em vez de eu olhar para o lado físico, astrofísico daquilo, eu colocaria a fé em cima e falaria, tá aqui, ó, pronto, Deus criou acabou. Tudo isso aqui, tá pronto e tá desse jeito, entendeu? Então, a diferença é essa, é você pegar essas coisas, o mundo natural, que a gente chama, né, as ciências naturais, que acaba tendo muita ligação com o lado religioso, mas se você... por acaso seja religioso, tenha uma religião, acredite em Deus e não tem problema nenhum, isso eu já falei, entendeu? Cara, o pessoal fala assim, você é ateu, quer dizer que você quer contra os caras. Eu não sou contra ninguém, cara. Quem sou eu pra ser contra alguém? Mas você tem a centelha. Quem sou eu pra ser contra alguém? Cara, se o cara quer acreditar, aquilo lá faz bem pra ele, cara, tá excelente. Você acha, por exemplo, esses telescópios, isso é espetacular. É espetacular, porque, você tinha lá o Hubble, que era o velho, né? Você tinha o velho que fez com a lente maior. Porque colocaram, porque desfocava e era meio míope e tal. Aí o cara fez o Hubble, que teve que arrumar aquilo. O astronauta lá. O cara falou, puta, errou o negócio. Aí, alguém rezou pro anjo da guarda. Mas quando dá desgraça, não é anjo da guarda? Do quê? Não. Aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Por quê? Não. Tá não bom. é o diabo. Só tô querendo entender. O universo que a gente vive, ele não é nem bom nem ruim, ele é indiferente a gente. Ele é indiferente. Ele caga pra gente, o universo. Agora, Deus não. Isso, Deus está nos olhando. Você entendeu? O universo, ele não liga pra gente. O universo não tem sentimento. Agora, Deus... A minha área, ela é um pouquinho... Não que eu não faça essa separação, mas por eu trabalhar com história do Oriente Médio, história bíblica, a minha área entrou em intersecção, mas uma intersecção legítima. É como se eu fosse especializado em arqueologia da Grécia. Eu ia estudar a Ilíada de Homero, eu ia estudar essas coisas, tá entendendo? As religiões gregas. Então, como eu estudo arqueologia bíblica, no meu caso, essa dicotomia eu não posso fazer porque eu estou estudando o universo da Bíblia.
E eu aplico isso na teologia e tudo mais. Mas vocês entendem que é uma questão de método, por exemplo, alguma coisa nas suas escavações que contradiz o que está escrito em alguma passagem da Bíblia, E aí? você vai pegar o que você viu. Vou pegar o que eu vi, vou dar um exemplo. Quer dar um exemplo concreto, para não parecer que eu estou só fazendo de... Eu tenho um problema com um texto bíblico e tem uma possível explicação para ele, mas como falei, possível. Sim. A Bíblia, se você olhar, fala que 600 mil hebreus saíram do Egito, fora mulheres e crianças. Se a gente jogar uma média de 3, 4 pessoas por família, eu estou falando em torno de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. Só que a conta não bate. Porque Jericó era um negócio desse tamanho. Como é que 2 milhões de pessoas vão cercar Jericó? Como é que eles passaram por estreito ali? Como é que passaram pelo Mar Vermelho? A conta não bate. O Egito, na época, tinha 4 milhões de pessoas. Como é que a gente sabe essa estatística? A gente randomiza pelo número de casos e tudo mais. Como é que eu explico? Não fecha a Folha conta. de São Paulo fez uma possibilidade que alguns colocam é que a palavra Alep, em hebraico, pode significar 1000, família ou clã. Então, de repente, pode ser que aqueles 600 ali sejam 600 famílias ou 600 clãs. É uma possibilidade. Agora, uma certeza absoluta, eu não tenho. Então, com a Bíblia também eu trabalho com hipóteses. Vou dar outro exemplo. Quando encontraram toda a dinastia dos reis da Babilônia, o último rei da Babilônia era Nabonido. Mas a Bíblia diz que o último rei da Babilônia era Beltesazar. Mas é Nabonido, não tem no Beltesazar. Só muito tempo depois que encontraram um tablete no Museu Britânico lá, da oração de Nabonido, onde ele pede oração pelo filho dele, Beltesazar. E o Nabonido estava fora de Babilônia quando ela foi atacada pelos persas. E quem estava no comando era o seu filho, Beltesazar, que morreu. Mas se não fosse esse achado arqueológico, eu falaria assim, olha, a Bíblia diz que é Nabonido, que é Beltesazar, mas a arqueologia diz que é Nabonido. Eu não tenho uma explicação. Entenderam? Entendi. Eu não falo assim, é mentira da arqueologia, teoria da conspiração. Aí que passa o ponto. Então a gente vai trabalhando também com verdades provisórias e assim que a gente... E só uma última coisa que eu lembrei aqui para responder a vocês. A única diferença entre mim e o Sérgio, e aí eu tenho que concordar com ele da mão, é que quando chega nesse aspecto da nossa divergência, nós saímos da ciência. Nós vamos para o lado da filosofia. A questão do cientista que crê em Deus, do que não crê em Deus, é a mesma. Você olha para o fenômeno e fala, isso aqui está acontecendo assim, 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 assim. Um fala, eu não preciso de Deus para explicar isso. O outro fala assim, não, mas isso não pode ter vindo do acaso. Rodrigo, agora, deixa eu... Peraí, só essa é a diferença. Mas a gente saiu do experimento, foi para a filosofia. Eu queria... Tá uma discussão muito de comadre. Eu queria pôr fogo. Não vem, não. Sim. Não vem, não, Buda. Não vem, não, baleia. O Buda. Agora o Buda quer falar. Vai mostrar o padre, mano. Não, deixa eu... O padre Kelmo aí. Deixa eu colocar fogo aqui que eu queria saber. O que você acredita piamente que é um milagre divino e o Sérgio pode refutar e falar assim, não, isso aí é uma coincidência científica. Tem alguma coisa? Vocês já falaram sobre isso ou não tem? Não, a gente nunca conversou, não. Então vamos tacar... Quero tacar pau na conversa aqui. Vai lá! Você deu uma pauta Vai, que eles Sérgio! não têm. É coisa louca. Eu vou pensar que vocês saiam da porrada. Quer te pôr no negócio que eles não pensam. O Sérgio deve ter alguma coisa que a Bíblia fala assim. Eu vou dar um milagre. Falaram que isso foi milagre. Ele falou, não, mas isso não é milagre. Isso aí é uma coisa já vou dar um milagre aqui, então. Vamos lá. Você não vai esperar... vai surpreender você, meu exemplo. Vamos lá. O milagre da existência. Por que é algo ao invés de nada? Porque o quê? Porque é algo ao invés de nada. O universo é um milagre. E nós também. Que é milagre, só justificar porque que eu dei esse exemplo. Sim. O milagre é justamente uma coisa, mesmo quem for ateu vai concordar com essa definição. O que a gente chama de milagre é uma coisa que surgiu ou que aconteceu que quebra todas as explicações lógico-científicas e você não tem explicação, se chama de milagre. O camarada tinha um câncer, tava pra morrer, eu fui lá, orei, no dia seguinte o câncer desapareceu do camarada. O médico, ele pode ser ateu, ele falou o seguinte, ó, do ponto de vista da medicina, eu posso dizer que ontem eu fiz a radiografia, ele tava com metástase. Isso. Hoje não tem mais nada. Milagre. Como eu sou ateu, vou falar que eu não tenho explicação. Mas como eu sou também um observacional, eu vou admitir que ontem ele tinha câncer com metástase, hoje não tem. O que aconteceu, eu não sei. Mas eu testemunho o caso. E se você quiser chamar isso de milagre, pode, porque é algo que foge à lógica da explicação. Partindo desse pressuposto, eu posso dizer, a própria origem da vida e do universo, com toda a sua complexidade, é um milagre. Tendo Deus ou não tendo Deus.
É uma coisa que foge a qualquer explicação científica. Por que nós estamos aqui tendo essa conversa? E aí, Sérgio? Sérgio já pegou a calculadora aqui. E aí, você acredita em milagre? Se a calculadora resolver, tá fácil. Não, mas o Sérgio não sabe. Acredita em milagre, Que Sérgio? se você for pegar a nossa existência, por que a gente tá aqui? É um milagre. É um milagre, porque Como explica? é tanta coincidência que tem que ter na bagaça, tem Aí, que ter ó, tanta coincidência no mundo. Então falou duas coisas. Então, eu sei, mas tanta coincidência, é um milagre. Mas muita coincidência desse jeito é Deus. Sim. Porra, Deixa o bicho. Sérgio falar. Você acredita em milagre, Sérgio? Não, eu não acredito em milagre. E, por exemplo, a vida, né? O surgimento da vida. O surgimento da vida, sim, é um negócio complexo pra caramba. A gente não sabe exatamente como a vida começou. A vida nossa aqui, como que ela começou. Pode ter, tem uns experimentos, né, que foram feitos lá na década de 60, que pegaram ali os aminoácidos bem básicos, colocaram o raio ali, né, deram uma descarga elétrica e viram que aquilo ali começou a se combinar. Pode ter sido desse jeito, a Terra, num determinado momento, você tinha pocinhas, onde você tinha água e esses elementos, e tinha muito raio. Então isso pode ter disparado, dado o início, as células começaram a se reproduzir e tal, não sei o quê. Tem a explicação da panspermia, que a gente chama, que boa parte dessas coisas foram trazidas por asteroides, cometas que bateram aqui. A vida, cara, é tão discutida. A água, a gente não sabe qual é a origem da água na Terra. É um negócio que é complicado da gente entender. Existem várias hipóteses, se você pegar cada uma, elas não explicam a quantidade de água que a gente tem. E é um negócio que tá aí, a gente tá tentando entender. O início do universo também é um outro grande problema que a gente tem dentro no caso aí da cosmologia. Estou falando de áreas diferentes aqui, tá? Claro. No caso do universo, a gente está falando da área da cosmologia, mas dentro da cosmologia existem a explicação. O pessoal fala muito do Big Bang, né? Toda hora, porque o Big Bang... Só para lembrar pro pessoal que o Big Bang é um modelo que a gente tem que se adapta melhor com as coisas que a gente observa. Teoria do padre, né? Foi desse jeito? O padre que bolou, né? O Lamartre, né? Jorge Lamartre que bolou ela, resolvendo as equações. Não é que ele bolou, né? Ele pegou as equações de campo do Einstein, resolveu elas e viu que com elas você conseguia ir para frente e para trás. Aliás, um negócio muito legal que ele fez. Só que é só o Big Bang que tem? Não tem, cara. Tem várias. Tem umas 5, 6 outras hipóteses para o início do universo que algumas coisas se encaixam, outras não se encaixam. Então, como que o universo... A gente não sabe, a gente tá nesse estudo e tudo mais. Aí que é a nossa diferença. O Rodrigo, ele acha mesmo que pode ter sido um milagre que aconteceu e surgiu tudo. Eu já acho que não. Que existem condições dessas moléculas, dessas partículas com energias e tudo mais, que vão surgindo as coisas. Surgem os planetas, surgem só uma coisa rápida, só uma concordância com o Sérgio aqui, só para afinar aqui a coisa. Milagre não é passe de mágica. Sim. Milagre é autoria divina. Deus, para mim, por exemplo, ele não precisa quebrar as leis da física para operar um milagre. Ele pode usar leis desconhecidas. Agora, se eu falar uma bobagem, que você me corrige, porque eu estou falando de uma área que não é minha. Se você pegar as leis físicas da física quântica, ela bota de cabeça para baixo algumas leis, gravidade, por exemplo. Então eu não preciso, o fenômeno da física quântica não precisa quebrar as outras, são leis paradoxais que convivem. Então o milagre não é abracadabra, pum. Sim. É Deus usando leis desconhecidas. A partir desse princípio, aí só um detalhe para refinar aqui, eu, como observador de todas as hipóteses que ele colocou, todas elas têm um ponto em comum, que me levam a crer diferente da descrença. O camarada estava batendo os raios lá nos aminoácidos, mas tinha alguém batendo o raio. O raio não bateu sozinho. Exato. O modelo lá, a vida veio do espaço, mas e quem colocou lá? Então a ideia filosófica, não é científica, é que qualquer desses modelos apresentados tem que ter um agente para provocá-lo. Esse agente eu chamo de causa primeira, Deus. É que a prova de... Que é a nossa diferença. A falta de prova não quer dizer outra coisa. Mas eu queria entrar numa questão da profecia. Você falou Vamos falar das profecias da Bíblia. Eu conheço pouco, mas eu sei que a religião judaica fala assim, em determinado momento vai vir o Messias e vai salvar o mundo. Tá certo. E muitas profecias, você fala assim, não se verificou. Não é que verificaram o contrário, ainda não aconteceu. Aí o cara fala, não, mas...
pode acontecer daqui 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos. Então é a mesma coisa que falar, eu vou fazer uma profecia que vai vir um elefante gigante que vai engolir o mundo. Ei. Aí você fala assim, não, isso não aconteceu. Eu falo, não, mas pode acontecer. Então é uma questão assim, se você tem até o infinito de tempo para ela se realizar, você não consegue refutar. Mas tem uma coisa, agora eu vou entrar na sua área. Que é estatística, embora é uma área específica da estatística que a gente conversou, sim, mas como plano geral. Tudo que os estatísticos falam já aconteceu? Não, e por que você continua acreditando na estatística? Porque tem coisas que eles roubam dados. Deixa eu te falar. Em Harvard saiu agora. Semana retrasada, tá em todos os jornais. Os caras lá da tua universidade manipulam os dados. A cientista que ganhou prêmios, ela vai lá, mexe nos dados. Você já deve ter lido isso. Eu já vi a... Vê se Deus, pelo amor de Deus. Deixa eu tentar explicar. Não vem não. O Sami quer falar o seguinte, só a última provocação. Desculpa você estar viajando. Não, quero explicar a estatística. Vocês não deixarem com todo respeito. Você ficou meia hora falando. Não, mas eu tô tentando explicar. Deus, depois eu vou explicar no Instagram. No paraíso, ele não queria dar sabedoria pro homem, certo? Para não comer a maçã, Adão e Eva. Agora o Samidana quer dar sabedoria para a inteligência artificial. Tá vendo? Essa é a minha pergunta para os dois, para a gente acabar aqui. Devemos dar a sabedoria para o homem ou não? Aí, Sérgio, eu deixo com você. Da inteligência artificial, né? Isso. Aí eu deixo pro Sérgio, que isso é muito inteligente para mim. Cara, o negócio da inteligência artificial tá pegando, né? Cada dia, aquele dia que eu tive aqui, tava meio no começo, né? Por incrível que pareça. E em 2, 3 meses o negócio tá explodindo num nível total. Cara, o que tá surgindo aí com esse lance da inteligência artificial, tá surgindo, como sempre, né? 2 grupos, vamos dizer assim. A galera alarmista, sim, que acha que é o fim do mundo, que acabou e que tal, e que vamos perder tudo e tal. E a galera super otimista, né? Então tem essas duas. Eu sou um cara mais do meio ali, cara. Tem muita coisa muito boa mesmo, cara. Na medicina, por exemplo, ele está resolvendo muitos problemas, desenvolvimento de proteínas que estavam parados aí há 50, 60 anos, que só com inteligência artificial a gente consegue desenvolver. Desenvolvimento de medicamento. Médico hoje já usa a inteligência artificial para diagnosticar melhor doenças que existem. Por quê? Porque não é só aquilo. Às vezes você tem uma variável ali que ela está bem escondidinha, que a inteligência artificial pega e o ser humano não pega. Então, como que eu posso demonizar um negócio desse que tem tanta coisa boa? Lógico, tem coisa que a gente tem que tomar muito cuidado e tal? Tem, porque vai acabar sendo usado para muita coisa ruim. Cautela, né? Eu até falei outro dia num lugar que eu tive, cara, eu falei, por exemplo, a próxima eleição, ela vai ser um negócio, vai ser complicado pra caramba, cara. O que vai ter de gente, candidatos dos mais diversos ramos, partidos e tal, usando inteligência artificial para colocar a frase na boca do outro. Opa. E como que o outro vai desprovar que isso aí vai ser um negócio deepfake. Só que o deepfake, cara, ele tá num nível hoje que é muito difícil da gente detectar. Você precisa ter uma contra-inteligência, entendeu? Boa. Em cima disso. Então, assim, é muito bom, tem muita coisa boa. Tem que tomar cuidado com a parte aí que tem a galera aqui do Cerrado. E vou aproveitar também, só fazer no dia, aproveitar aqui, fazer um jabazinho. Opa! Isso. Porque a gente tá falando muito de ciência. Você tem muito fã aqui, viu, Sérgio? Muito fã. O pessoal não tá querendo me xingando, não? Não. Você tem muito fã. Você é ídolo aqui no Pânico. Porque quando eu vou falar de vida, o pessoal vem me xingando. Fala, o Sérgio é cético e tal. Não. É muito legal, é muito legal. Falar de vida em outro, o pessoal cético como se estivesse me xingando. Olha lá, pré-eclipse. Então é o seguinte, ó, dia 14 de outubro, pessoal, vai ter um evento aqui no Brasil especialíssimo. O Rodrigo vai falar que foi Deus que colocou aqui pra gente. Lógico que foi. Não tem problema nenhum. Eu acho que aqui nesse caso foi o pessoal da produção. Põe lá. O que vai ser? Eu me interessei. Seguinte, dia 14 de outubro vai acontecer um eclipse solar anular, que a gente chama, que é quando fica aquele anelzinho de fogo. A lua não cobre o céu todinho. O Brasil está num local excepcional para assistir. Ele vai passar numa faixa ali no Nordeste brasileiro, entre Natal e João Pessoa. Eu tô indo lá para João Pessoa, tá? Nós vamos transmitir o eclipse de lá. E no dia antes do eclipse, é isso que eu quero convidar todo mundo. Dia 13 de outubro
tem o pré-eclipse. Vai estar eu, Schwarza, Pirula, Paulo Cassela. Nós vamos fazer um baita de um evento lá no Intermares, em João Pessoa, dia 13 de outubro. Entrem aí no site spacetoday.com.br/eclipse23 e adquiram o seu. Vai ser uma palestra meio show ali pra gente preparar vocês pro dia 14. Dia 14, em algum lugar lá em João Pessoa, nós estamos decidindo ainda, nós vamos fazer a transmissão desse fenômeno. Sensacional. É um negócio que não vai acontecer no Brasil por muitos e muitos anos, então... Quem tiver, vai pra lá, que vai ser legal pra caramba. Fica aqui o convite pra todo mundo aí. Aliás, a minha frustração é que todo efeito astronômico da minha vida nunca aconteceu no Brasil. Agora tem isso aí, ó. Se você der espaço pra mim, eu vou lá. Vamos lá, tá convidadíssimo aqui. Ô, Rodrigo, e você vai fazer o... Eu vou lá nadar no Mar Morto, nós vamos trazer peixe de lá. Pra mostrar pro Samidana. Eu vou pescar lá. O que o Isaías falou. É o Isaías, Não, foi Ezequiel. Ezequiel. Essa é outra coisa. A gente agora mergulhando lá em... A profecia. Essa é a profecia lá de Ezequiel, falando da cidade que ia ser inundada, as redes dos pescadores, que eu mencionei da outra vez. Aliás, falando em inteligência artificial, tem uma coisa legal da inteligência artificial. Vou falar Os escritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto, eles só foram traduzidos por conta da inteligência artificial. Viu? Não, já tinha tradução antes. Agora a inteligência artificial está ajudando a ler partes que a gente não conseguia ler. Porque eles estão meio apagados, e não só dos manuscritos do Mar Morto, mas muitos tabletes. Mas não é inteligência artificial. Quem fez isso foi o homem. Foi. Você não vai falar que é inteligência artificial, acho uma besteira. Qual que é o perigo? Inteligência. Quando eu escutei... O nome do bagulho. Eu tive que explicar. Inteligência artificial. Porra, quem fez? Podia ser liquidificadora artificial. É o nome, foi lá e falou... Você quer que chame do quê? Enceradeira tem Enceradeira. artificial. Enceradeira tem uma inteligência Pode chamar do artificial. que você quiser. Ela tá se lê a mesa. Eu posso chamar isso aqui de inteligência artificial. É uma enceradeira. Deixa de ser, quem inventou a inteligência. O cara falou, eu vou colocar um negócio que... O Sacani quer levar pra casa a enceradeira. Agora, uma coisa boa da inteligência, nesse documentário que eu fiz lá sobre o Rotas Bíblicas, tem a Novo Tempo colocou uma inteligência artificial que conversa com a pessoa ali. É legal isso. Então tem esse lado bom da inteligência artificial, que a gente está querendo colocar até para estudar a Bíblia, para ajudar um homem, se fosse uma enciclopédia. Agora tem o lado ruim também. Então, eu mostrei pro Sérgio uma propaganda de um cara aí, que não existe. Eu acho que a inteligência artificial, o cara falando que descobriu uma grande coisa no Egito em inglês. Vendendo curso. E lá pela metade da coisa o cara fala, o meu amigo Rodrigo Silva, arqueólogo, tá vendo, Rodrigão? Tudo em inglês. Esse é o problema. Então, gente, olha, o curso real é a Bíblia comentada, é o NASP, aqui no Pânico você pode acreditar, o resto é ter de Varginha. Rodrigo, obrigado. Rodrigo Silva conversou com a gente. Programa, Sérgio, obrigado. Programa maravilhoso. Muito obrigado pela audiência que nos acompanhou. Até estouramos aqui, os caras ficam bravos com a gente. Mas a audiência maravilhosa. É isso, Dedê? Muito bom. Então eu vou fazer. Não teve debate nenhum, só o Gordão tentou puxar. Tentei. Puxou. Tem que voltar. Que é elite. É alto nível. Eu já vi os dois conversando. Mas vamos pro break, Reginaldinho, por favor. Vem pra cá. Olha o The Rock.